Opções não são sobre acertar toda vez. Opções são sobre seguir um processo. E quem tem processo não depende da sorte. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje, meu caro amigo trader. Eu vou entrar em detalhes de como que eu, Felipe Figueira, estruturo as minhas vendas de opções. Vamos seguir passo a passo de forma bem simples. Vamos falar sobre ativo, strike, vencimento, tamanho e gestão da posição. Completíssimo, porque quando você entende isso, as opções param de ser confusas e começam de fato a parecer um negócio. Vendas de opções passo a passo. Vambora! Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador do Clube Trader Raiz. Do clube você vai do zero ao operacional em opções, o link está na descrição. A maior vantagem do mercado de opções não é você ganhar dinheiro rapidamente, isso é um mito. Quem diz que dá para ganhar dinheiro muito rápido em opções está dependendo sempre do timing perfeito. Tem que acertar aquela porrada naquela compra de call muito fora do dinheiro, ou aquela compra de put, o mercado vai cair muito, né? Muito fora do dinheiro. Então, eles dependem de um movimento muito potente para ganhar dinheiro. A forma profissional de operar opções é tendo mais previsibilidade mês a mês. Não significa que você vai ganhar sempre. Opções têm seus riscos, mas você ter mais previsibilidade no ambiente de incerteza é isso que as opções acabam entregando para você. E eu, Felipe Figueira, nesse vídeo eu vou te mostrar todo esse meu operacional, esse meu raciocínio nesses 5 passos aí que se complementam. Então, vai seguindo na sequência para você não se perder. E olha só, se você está começando agora no mercado de opções, presta bem atenção aqui. O que faz muitos travarem no mercado de opções não é a falta de inteligência, não é você não saber derivadas parciais ou a fórmula de Black-Scholes. Não, não é por aí. Geralmente é a falta de processo. A pessoa vai lá, abre um home broker, olha lá um monte de opção, fica perdido, um monte de strike, um monte de vencimento e decide ali uma opção no achismo. Só que opções não perdoam o achismo. E é por isso que ao longo desse vídeo eu vou compartilhar com você passo a passo o jeito completo que eu faço para poder fazer vendas de opções e ter maior previsibilidade, beleza? Vou também compartilhar com você conselhos nas vendas de opções, tanto de call quanto de put, né, que eu utilizo, mesmo para quem é iniciante vai conseguir estar pegando. E é lógico, vou te mostrar também na prática uma venda de call coberta, para você entender como é que funciona de fato lá na prática no home broker. Vamos começar então pelo nosso primeiro passo, que é onde 90% dos traders de opções acabam errando. Vamos começar a falar sobre a ação, também conhecida como o ativo objeto. Quando a gente fala sobre ativo, não significa relação amorosa nem nada do tipo, não. Quando a gente fala ativo, a gente está falando do ativo objeto, ou seja, o derivativo que é a opção está relacionada a um ativo, né? Várias opções estão relacionadas a um ativo só. Então, um ativo só tem várias opções de sua cadeia de opções. Então, você operar opções sem você fazer o mínimo de análise do ativo ou da ação, significa que você não está fazendo a coisa da maneira correta. As opções, elas não começam na opção. Essa que é a sacada, elas começam na ação, beleza? Não adianta querer uma opção boa em cima de uma ação ruim. Eu vejo muita gente cometendo esse erro e eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo alguns exemplos, né? Por isso que é você basicamente olhar o prêmio, você se esquecer que tem uma ação às vezes ruim por trás daquele prêmio elevado, vou compartilhar com você, e aí você entrar numa furada, né? Então isso você tem que estar evitando. Por isso que eu, Felipe Figueira, eu só opero opções em cima de ativos que eu não me importaria em ter na minha carteira, ou até tenho na minha carteira, logo não me importo em ter, porque são bons, na minha opinião, claro, né? Então, ó, empresas grandes, conhecidas blue chips, as principais, né? BOVA11, que não é uma ação, mas é um ETF. BOVA11, Petri 4, Petrobras, Vale, os bancos, são empresas grandes, né, em que não tem tendência a quebrar, né? São as campeãs nacionais, vamos colocar assim, né? Outra coisa importante é a liquidez. Não vou entrar em muitos detalhes, porque na nossa plataforma do Clube Trader Raiz nós temos lá um ranking de liquidez. Então, observar as ações, os ativos objetos cujas opções têm liquidez. Fácil de visualizar lá no ranking de liquidez, né? As empresas que também são conhecidas. Você começar a fazer uma venda de opção numa ação que ninguém conhece, pode ser complicado depois para você se desfazer da sua posição, fazer o manejo. Então, o bom que seja conhecida também, que o mercado negocia todo dia, lógico.
tem liquidez, então. Mas por que essa minúcia toda, né? Porque se der errado, meu amigo, eu não entrei numa bomba, eu entrei num negócio real, né? Numa ação que está sendo negociada com frequência, vou conseguir me desfazer da minha posição, fazer o manejo, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre manejo. Então, o importante é você não cair nessa armadilha aqui. Aqui, por exemplo, no dashboard de opções, você consegue estar vendo valorizações de maiores prêmios, né? Vamos focar aqui nos maiores prêmios aqui do lado, né? Então, aqui do lado, a gente consegue estar vendo, ó, CVC, Cogna, Magazine Luiza, CSN, Uzi Minas, Simpar, Brava. Várias dessas ações você tem que pensar. Eu fazia venda de opções de CVC. Eu concordo que CVC, que vende basicamente pacotes de passagem, eu concordo que esse segmento vai continuar crescendo. Eu concordo em ter essa ação caso seja exercido, por exemplo, numa venda de put. Ah, não concordo muito. Aí você passa a Cogna, Magalu, e você vai chegando à conclusão do que você venderia. Que esses são os maiores prêmios, mas não necessariamente os maiores prêmios vão te entregar ali uma boa operação, né? Por exemplo, aí a gente vem mais para baixo, que também está com grandes prêmios aqui, B3. B3 já é algo que me interessa, né? A Bolsa Brasileira, mais emolumentos, mais pessoas entrando, vindo da renda fixa para renda variável. BBSE também parece interessante, Embraer, VEG. Então você tem que estar fazendo essa triagem, porque maiores prêmios não é tudo. Entrar só no prêmio pode colocar em ações arriscadas para o seu patrimônio. Então aqui já entra um filtro psicológico muito importante, né? Você para de operar com medo, porque caso você seja exercido, vamos falar sobre isso daqui a pouco, na sua venda de put ou venda de call, você não vai ter ali uma bomba na sua mão. Então analisar o ativo inicialmente é muito importante. E agora vamos falar sobre o strike das opções, tá? Depois de escolher o ativo, eu vou para o strike. É muito importante, né? Você já tem ali uma ideia de qual é o ativo que você quer. Aí você já consegue imaginar qual o strike que você vai estar pensando. Você aceita, por exemplo, na venda de call, vender a sua ação que você tem no valor do strike? Então esse é o raciocínio. Por exemplo, aqui, estamos aqui com o Petrobras, né? Está sendo cotado agora a R$ 36,65. Esse é o preço que vai ser provavelmente da abertura ali, né? Então, nesse valor, eu aceito tá vendendo Petrobras, é isso que você tem que pensar. Você tem que jogar para trás e pensar, pô, esse aqui é o quê? É um preço a topo histórico, né? Esse preço ajustado ou não é? Então a gente tem que estar sempre observando isso, né? Eu aceito vender na venda de call coberta. A Petrobras, nesse valor, se você vende call, você aceita vender suas ações no valor pactuado. Agora, se você vende put, você aceita comprar no preço pactuado. Você está entendendo? Venda de call você aceita vender, venda de put, você aceita comprar. Agora, eu não aceitaria comprar Petro aqui, mas eu aceitaria vender, você está entendendo? Então, a escolha da venda da call e a venda da put está muito relacionado também ao seu sentimento de que esse é um bom strike ou não é. E se a resposta for não, então esse strike não serve. Eu busco o strike que vai me deixar mais tranquilo. Não necessariamente eu busco o maior prêmio, né? Algumas vezes sim, eu vendo na linha do dinheiro, mas quando a linha do dinheiro está numa posição interessante, tá entendendo? Então, assim, é só olhar o delta e você desprezar a importância do strike no momento que parece mais interessante para você, isso aí pode ser um tiro no pé. Mas uma boa referência para mim, por exemplo, em Petrobras, né, abrir um vencimento qualquer, que é o nosso próximo assunto que vamos falar, é aproximadamente aqui, ó, no delta 30, né? Aproximadamente aqui no delta 30. Se eu for estar vendendo, então, caso isso aqui são puts, né? Se eu for estar vendendo put delta 30 menos 30, né? E se eu for estar operando call, né? Se eu for estar vendendo call, eu vou estar vendendo aqui, ó, um preço acima, né? 37,90, por exemplo, né? No delta 31, muito próximo do delta 30, né? Então é uma boa referência, fica ligeiramente fora do dinheiro, né? Você tem ainda um bom prêmio, né? Não é aquele prêmio ralinho, né? E ao mesmo tempo você consegue ter uma exposição mais sossegada. Porque opções são um jogo de probabilidade, né? E tranquilidade aumenta muito na tomada de decisão. Não queira botar um strike muito fora do dinheiro, alavancado, sem cobertura, que aí você pode ter problema, né? Agora vamos falar sobre vencimento, quais são os melhores vencimentos, principalmente para você que está começando a fazer venda de opções. Eu já tenho o ativo, né, a ação, já tenho o strike escolhido também, né? Eu posso escolher na linha do dinheiro, posso escolher um delta 30, vai de acordo com a sua percepção de movimento. E agora eu escolho o tempo, qual a duração desse contrato que eu estou vendendo, né? Então, tempo é risco.
mas também é a respiração. Se você tem mais tempo para estar certo, significa que você vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Você vende uma put, o ativo cai um pouquinho e aí volta, você dá tempo de voltar, entendeu? Agora, quando tá muito curto, o vencimento semanal, né? Principalmente você que está começando venda de opções, não é recomendável no comecinho. Voltando para nossa grade de opções, eu tinha aberto aqui uma grade, ó, com 9 dias até o vencimento, né? Estamos aqui no dia, eu tô gravando dia 9, tá iniciando o carnaval. Lá no dia 9, então, nós estamos aqui. No dia 20, então, na próxima sexta-feira, vai dar lá 9 dias úteis, né? Então é um pouco curto demais para quem está fazendo inicialmente as vendas de opções, né? São os contratos mensais. Contratos mensais você tem que estar focando agora. Então, nos contratos mensais que tem esse Mzinho aqui na nossa grade, você consegue identificar os que têm maior liquidez e que você vai ter maior condição de estar fazendo. Mas um contrato mensal que está vencendo daqui a pouco já não é tão vantajoso, você está entendendo? No mínimo, no mínimo, no mínimo, uns 14 dias úteis, beleza? 14 dias. Aqui tem 9, então não atende esse critério. Esse aqui já é um contrato semanal, então eu já pulo logo para o de março. Aqui, 29 dias. Então esse contrato já é mais interessante para eu estar olhando, né? Esse contrato aqui, por exemplo, do 20, do 3. Depende de quanto estiver vendo esse vídeo, rapaz. O importante é você ter essa noção de escolher um vencimento adequado, né? Um vencimento mensal, que não tem aqueles Wzinho, né? Um vencimento padrão, um vencimento raiz, né? E você está escolhendo lá no delta que a gente falou anteriormente. Ah, quer ver mais opções? Bota aqui 20 strikes, por exemplo. Aí aparece mais opções com os deltas ali, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de como você olhar aí o vencimento correto, o vencimento mensal. As opções elas vão ter mais prêmio, consequentemente, porque tem mais tempo e você, igual eu te falei, tem mais tempo para estar certo também. Opções não são uma corrida. Tire isso da sua cabeça. Opções são uma maratona de boas decisões. E parabéns por estar assistindo esse vídeo até o fim, porque isso vai realmente mudar a sua forma de operar opções. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal do Felipe Figueira, aprender mais sobre opções, conteúdo de graça aqui. E é claro, eu sempre mostro aqui o nosso sistema do Clube Trader Raiz. Se você tiver interesse, o link está na descrição. Agora vamos falar sobre tamanho de posição, que é muito subestimado, muita alavancagem acaba acontecendo, né? Opções não é sobre o quanto você ganha numa operação, é sobre o quanto você sobrevive a uma operação ruim. Essa é a verdade. Quem está começando, procurar trabalhar coberto. O que significa trabalhar coberto? Se você está fazendo uma venda de call, você tem que estar buscando estar coberto pela ação, né? Se você tem ali, igual eu te exemplifiquei ao longo desse vídeo Petrobras, você quer vender call, tudo bem, você está coberto na mesma quantidade ou menos que você tem de ação. Importante. E é também importante que esteja na mesma corretora. Ah, eu vi dia desses um caso aí. Não, é porque a ação tá na conta do meu marido e eu vendi o call na minha conta. Menina, o rapaz, tem que estar na mesma conta, senão a corretora não vai entender as garantias e as necessidades ali, tá bom? Então, venda de call coberto pela ação. Já na venda de put, né? Você tem a cobertura do dinheiro para comprar a ação. Então, Petrobras ou, sei lá, qualquer ativo a R$ 30. Você quer fazer 1.000 vendas de put. 1.000 vezes 30, 30 mil. Você tem 30 mil? Ah, não, tenho só 5. Vai ser complexo. Você vai ter ali uma alavancagem muito grande. Se cair, você pode se estrepar. Então, tenha cobertura para comprar, que aí você faz, né, com mais tranquilidade. E agora vamos a um exemplo prático, né, de como fazer uma venda de put, por exemplo, em Petri 4, né? Primeiro ponto é você descobrir a opção que você pretende estar vendendo. Por exemplo, eu botei aqui Petrobras, que é o nosso estudo de caso, né? Com vencimento para 29 dias úteis aqui, por exemplo, 20/3, né? Claro que você tem que estar observando a data que você está vendo isso. E a gente já falou sobre os critérios de vencimento, né? Por exemplo, tem que estar buscando o delta 30 aqui, né? O delta 30, observando aqui, é que eu vou estar vendendo uma put, tá bom? Então, eu boto um delta 30 aproximadamente aqui, né? Valor de 35,40, esse aqui é o strike, né? Então, eu vou aqui e copio essa put aqui, ok? Eu copio esse código e levo para o meu home broker. No home broker, seja ele qual for, você vai colocar aqui na boleta, né? Vai copiar lá, copiou lá, vai botar aqui. Beleza, essa aqui é a put, beleza? 57 centavos aqui na venda, 55 na compra. Se eu quiser vender agora, né? Ou eu entro na fila aqui a 57, 55 vai na hora. Eu botaria no meio aqui 55 centavos, né? Então isso aqui é uma forma de você estar fazendo aí, né? Uma venda aqui, ó, vender a 55
1,56, né? Botaria um centavinho a mais. Aí a quantidade você preenche, é 1.700 unidades, o que você tiver de disponibilidade, né? Sempre fazendo a conta, né? Então vamos supor o seguinte, você tem aí 100k, por exemplo, para estar fazendo venda de put, né? É no limite, né? Então o ideal é você ter mais do que isso, né? Então se eu pegar isso aqui e dividir pelo strike dessa nossa put, né? Que é aproximadamente 34, né? Que a gente tinha visto lá. Então há a possibilidade de você vender até 2.900 puts, né? Então para essa quantidade você conseguiria até 2.900 puts, né? Aí o resultado já melhora um pouquinho, né? Então a forma de você estar dimensionando aí o quanto você tem de cobertura, tá bom? Para trabalhar com o seu notional e conseguir estar fazendo aí as suas posições. Então, operando dentro do tamanho certo, você tem mais tranquilidade, pode dormir tranquilo e continuar no jogo do mês seguinte. Operar coberto te faz você não quebrar o seu próprio plano. E agora vamos falar sobre gestão. O mercado não premia coragem, ele premia consistência. Opções não são do tipo, eu vou entrar aqui e vou rezar para dar certo, né? Tô aqui torcendo, fazendo uma aposta. Esses são termos errados, né? Eu, Felipe Figueira, sempre sei onde eu saio se der certo, né? Preço, strike ou, né, porcentagem. E também eu sei o que fazer se der errado, né? Devo rolar, devo manejar, né? Então, olha só, a forma de você fazer a gestão da sua posição, manejo de operações, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, senão esse vídeo vai virar um curso em 15 minutos. Então, quando você está falando de manejo de operações, você não precisa levar para o vencimento necessariamente, né? Pode sair antes. Você pode transformar a sua posição. Você não precisa levar aquilo como venda de posição. Você pode transformar num strangle vendido. Você pode transformar num strangle coberto. Você pode fazer N formas de manejo, não vai entrar em detalhes, né? Mas você consegue mudar a operação original, sair antes, né? Você pode rolar também a sua posição. Você vendeu ali uma put e a ação já subiu, você pode subir o strike, você pode levar para frente no vencimento. Então, rolagem é uma forma de você continuar na operação e continuar coletando crédito, né? De preferência. Você também pode neutralizar o delta. É uma forma de manejo, mas você neutraliza, você estanca o problema direcional da ação. Então, são três formas de você fazer gestão. Pode entrar em detalhes aqui no canal, tem detalhes sobre essas três formas, né? Sobre você fazer manejo, rolagem e neutralização do delta. Um assunto um pouco mais avançado, está começando agora, fazendo coberto, igual a gente falou, né, no item anterior, você vai por um caminho um pouco mais seguro. Mas você ter condições de fazer a gestão, você não vai ser tolo de achar que toda operação vai dar certo e tem que dar certo. Você tem que imaginar que você não precisa prever o mercado. Nós temos controle sobre o nosso operacional, nosso sistema, nosso patrimônio, não sobre ações externas, né? Como diriam os estoicos, né? A gente tem que focar no que a gente consegue controlar, mas o mercado financeiro e a bolsa pode fazer movimentos que fogem da nossa expectativa, né? É importante ter essa consciência porque isso transforma incerteza em controle e controle em tranquilidade. Então, quando você entende esse processo, as opções deixam de ser muito confusas e passam a ser lógicas. Ativo, strike, vencimento, tamanho e gestão. Não é sobre ganhar toda vez, é sobre fazer a coisa certa toda vez. E no longo prazo, é isso que separa quem evolui de quem desiste e fica pelo caminho. No Clube Trader Raiz, você tem acesso a curso, você tem acesso a outros traders, estratégias, simulações, tudo focado para você aprender opções, mesmo que seja partindo do zero e já ir subindo para o próximo nível e se tornar operacional em opções. Dá uma olhada no link disponível aqui embaixo para você ver aí, saber mais um pouco sobre o Clube Trader Raiz. E se esse vídeo te trouxe clareza, bota um like nele aí e compartilha para aquele seu amigo que ainda não tem um processo para tomada de decisão de venda de opções. Esse é o meu humilde processo de venda de opções. Espero que tenha contribuído em alguma coisa aí no seu operacional ou no seu sistema de trading, beleza? Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço para você, bons estudos, valeu!